Na videoaula de hoje a gente vai aprender como montar um sensor de temperatura para exibir a temperatura do ambiente onde a gente está e podemos manipular esse dado da temperatura de várias formas, como por exemplo, converter em outras formas de medida. Você vai usar para essa aula um sensor de temperatura, eu estou usando o LM35, mas existem vários outros tipos de sensores no mercado, então vai depender de qual está mais acessível para você. Ele é um sensor bem rudimentar mesmo, apesar dele apresentar um range de temperaturas que ele pode exibir muito alto. Ele é um sensor normalmente usado para propósitos meramente acadêmicos. Se você precisar de uma medição um pouco mais sofisticada, um pouco mais delicada, você vai acabar precisando usar outros sensores. Mas como a nossa videoaula tem um propósito meramente educativo, ele vai ser mais que suficiente. Bom, então primeiramente a gente vai abrir o código aqui e mostrar como o sensor está funcionando. Primeiro a gente tem algumas variáveis que a gente tem que definir. O pino do sensor, nesse caso a gente vai usar ele numa entrada analógica, vou falar disso um pouco mais para frente. Um float para o valor em Celsius e em Fahrenheit. Um inteiro para representar o valor do sensor. E a nossa função de setup. A gente vai definir o balde e fazer um print inicial para inicializar o sensor. Aqui na função loop, a gente vai chamar o método getTemp, que vai retornar a temperatura. Como que ele vai fazer isso? A variável sensorValue, que é esse inteiro aqui, ele vai fazer uma leitura analógica daquilo que o sensor vai enviar para a gente. E, baseado no que o sensor enviar para a gente vai transformar em Celsius através dessa fórmula aqui e, baseado no valor em Celsius, a gente transforma em Fahrenheit. Essas fórmulas são variáveis, depende do sensor que você está usando, para o próprio formato do número que ele te retorna, também depende da unidade de medida que você quer representar. E, bom, voltando para a função de loop, a gente vai imprimir os valores que essa função retornou para a gente. No LM35, e como na maioria dos sensores de temperatura, a gente tem três perninhas. O que elas representam? A primeira representa o VCC, que é a fonte de alimentação do nosso sensor. A do meio são os dados. É ela que vai enviar o valor analógico de temperatura. E a terceira é o ground. Bom, vamos colocar ele aqui na nossa placa. Ok. No Arduino, a gente vai usar uma coisa que é um pouco nova, que são essas entradas analógicas. Então, a entrada A0, que é a entrada padrão do Arduino para leituras analógicas, é para onde vão os dados que o LM35 vai enviar para a gente. Como vocês já devem saber sobre entrada e saída de dados, tudo vai acontecer, toda a parte lógica acontece dentro do Arduino. Vamos conectar então. Primeiramente, vamos pegar a saída de energia do Arduino, aqui nos 5 volts, o ground, ok. Bom, agora a gente conecta com o LM35, então um cabo de dados aqui no meio, a gente coloca na entrada analógica em A0. O cabo do ground a gente vai conectar aqui na portinha onde a gente já definiu ele no início. VCC é a mesma coisa. Devidamente conectado. Bom, agora a gente vai compilar o código. Aqui todas as variáveis que a gente já descreveu no início do projeto. Vamos verificar. Compilando o sketch, ok. Vamos passar para a placa. Opa, esqueci de conectar o USB com o Arduino. Ok.
enviar para a placa. Vamos verificar no monitor serial. Inicializando, aqui estão os valores, em Celsius e em Fahrenheit. Bom, como ele executa umas medidas muito rápidas, a temperatura não vai mudar muito. Vou tentar apertar o sensor e forçar uma mudança na temperatura. Como vocês podem perceber, a temperatura está mudando. Para 28, 29. Bem provável que ela se estabilize a temperatura corporal humana. Ok? Certo. Qual que é um fato importante da aula de hoje? É a questão de entrada analógica. Como vocês podem ter percebido, a gente não declarou a entrada analógica para o nosso LM35. Nesse caso não foi necessário porque a gente vai usar a porta padrão, que é a 0. Se você estiver usando mais de uma leitura analógica ao mesmo tempo, por exemplo, além de medir a temperatura, estivesse medindo umidade, aí você precisaria especificar qual sensor mede o quê. Bom, isso aí ia fazer parte de um projeto um pouco mais complexo de leitura analógica e é algo que ainda é cedo para abordar. O importante é entender como é que o Arduino ele pode fazer uma manipulação meramente analógica dos dados e ainda assim exibir um resultado. Se você for reparar, diferentemente dos outros projetos, a gente não usou em nenhum momento nenhuma entrada ou saída digital. Todo o nosso processamento foi feito através de valores analógicos que foram convertidos em digitais dentro do computador ou do próprio Arduino, para a gente poder exibir no monitor serial. Aqui ele continua medindo, a temperatura foi subindo e abaixando, como vocês podem ver. E, bom, é isso. Mais para frente a gente vai entender um pouco mais sobre como essa leitura analógica e essa manipulação analógica funciona com um pouco mais de complexidade.